8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Opa, tudo bom? Sejam bem-vindos de novo ao nosso podcast. Dessa vez o Lucas não está por aqui. Meu nome é Adriano, eu sou otorrinolaringologista da Clínica Otorrino Santé e estou aqui junto com a Daniela Brandalize, que vai se apresentar também. Olá, tudo bem? Muito legal essa nossa ideia aí, de estarmos no podcast, né? Eu sou Daniela Brandalize, fonoaudióloga da Clínica Otorrino Santé. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perda auditiva, sinais e as avaliações auditivas. Eu acho que para a gente falar sobre isso, né, Adriano, é super tranquilo, porque é um tema que a gente, todo dia, né, o nosso dia a dia a gente vive isso. Então, vai ser mais ou menos um café da tarde aqui para a gente, para falar sobre audição, né? E aí, como nós vamos falar sobre sinais e avaliações, eu quero começar com você a saber quando a gente identifica um sinal de uma perda auditiva, né? A gente sabe que os pacientes acabam chegando na clínica e por vários motivos eles podem identificar, né? Às vezes o paciente chega e não é ele que está vindo, é por conta de que a família, a esposa, os filhos pediu, né, para que ele viesse, existe a insistência em casa. Então, qual é o primeiro sinal de uma perda auditiva? Tanto no adulto, até mesmo numa criança. Tá, perfeito. Então, assim, são contextos diferentes. Quando você pega um adulto, normalmente o adulto ele vai demorar um pouco mais para procurar o atendimento, a maioria das vezes. Por quê? Quando você tem dor, incomoda quem? Incomoda você. Quando você não enxerga, incomoda quem? Você. Agora, quando você não escuta bem, incomoda aos outros. Você acaba se isolando, você fica irritado nas situações sociais, só que as outras pessoas, elas sentem mais essa sua dificuldade do que o próprio paciente. Então, normalmente, o paciente ele é convencido a ir ao atendimento. Tá? O principal sinal e sintoma que o paciente vai ter é que ele começa a ter dificuldade em entender o que está sendo dito. Na comunicação. Exatamente. Porque as pessoas têm uma ideia de que ouvir vai ser sim ou não. Ah, você viu ou você não viu. Só que não. O nosso cérebro ele consegue, quando você tem uma perda inicial, ele se esforça, mas ele consegue entender, mesmo se falta alguma informação. Então, de início, é aquele paciente que fala, quando tem muito barulho, muita gente falando junto... Eu já saio. Eu saio, não gosto, não entendo. Ou, por exemplo, você fala, ele ouve, mas ele... Pede para repetir. Ouve, mas não entende. Exatamente. Então, esse vai ser o primeiro ponto. O que gera confusão, porque às vezes o paciente ele começa a falar, mas tal barulho eu escuto bem. O problema é que a minha esposa fala assim, meu marido fala assado. Mas não, é que ele está tendo algumas dificuldades iniciais. Já quando a gente fala da criança, a criança é diferente. Por quê? Porque a criança... ela vai ser muito difícil de você fazer uma avaliação em casa. Perceber, né? Perceber. Porque é aquilo. Eu falo como pai, você também. Quantas vezes a criança não responde, você não sabe se ela está desatenta, ela grita ou ela gosta de tudo no volume muito alto. É muito difícil você dizer. Então, para a criança, a gente usa algumas coisas do desenvolvimento. Por exemplo, erros na fala... ou a criança demora, tem um atraso na fala, ou ela, porventura, teve algumas infecções, otites. E eu acho que a questão das otites, principalmente nesse período, né? E a gente observa muito. Às vezes a criança está desatenta, não está ouvindo, e aí a gente vai fazer a avaliação, tem uma perda,
Uma perda por conta de uma otite mesmo, né? Sim, muitas vezes, e é extremamente comum. E nesse período é importante essa atenção, né? Sim, porque a parte nasal vai influenciar muito o ouvido em relação a isso. E às vezes você começa a ver uma criança que está tendo um rendimento escolar que diminuiu. Crianças maiores podem até falar, ter queixas, né? O ouvido está tampado. Então, como que você faz? Essa suspeita surgiu, aí a gente já parte para os exames. Para uma avaliação auditiva. Os exames. Eu acho que assim, aproveitando que nós estamos numa região, por exemplo, aqui, que nós temos essa disponibilidade, eu acho que é sempre válido fazer a avaliação. Você nunca vai ter aquilo lá, mas ele escuta, eu falo isso, ele escuta, eu acho que ele escuta só o que quer. A gente escuta bastante essa queixa, né? Ele ouve o que quer. Ouve o que quer. Se é do interesse dele, ele escuta. Então, isso muitas vezes gera atraso no diagnóstico, tá? Então, assim, primeiros sinais são esses. Crianças. E eu acho que a gente observa muito assim, teve um período em 2021, que aí a pandemia foi 2020, 2021, em outubro de 2021, eu avaliei 4 crianças e me marcou bem, que eram 4 crianças que tinham perda auditiva. Só que essa perda auditiva não era por conta do otite, não era por conta de outras questões. Eram perdas auditivas permanentes. E essas crianças tinham entre 7 e 11 anos. E elas não tinham diagnóstico, né? E essas crianças, depois da avaliação, acabaram sendo encaminhadas. E aonde que foi a queixa? A queixa escolar. Só que depois você buscando e conversando com os pais, eles já observavam que às vezes chamava, ele não respondia, que o volume da TV era mais alto, agora eles ouvem muito o celular mais alto, né? Então, isso são todos os sinais. Mas, aonde que pega isso? Na escola. Porque aí, baixa do rendimento escolar, a professora, dependendo da distância que essa criança, se ele vai estar sentado na terceira carteira e ele tem uma perda moderada, você imagine o quanto isso vai estar chegando para ele, o quanto de prejuízo ele não vai ter, né? Então, a gente tem que ficar muito atenta, os pais têm que ficarem muito atentos a qualquer sinal precisa, né, avaliar. E eu acho que, assim, a gente fala muito da criança, mas é extremamente importante o adulto e o idoso, né? O que acontece? É o isolamento social, sim, que é um grande problema, né? Até do isolamento social, tem um trabalho que eu achei super interessante. Ele fala assim, se você tem um paciente que teve um infarto, sobreviveu ao infarto e foi para casa, o risco que esse paciente tem de falecer, vir a óbito nos próximos 5 anos é menor do que o risco que alguém em isolamento tem de falecer nesse período. Então, o isolamento social, ele traz mais risco do que um infarto isolado. E a perda auditiva causa, né? A gente sabe. E a perda auditiva é um dos principais. E é impressionante. A gente sabe que o paciente chega e aí sempre vem acompanhado do filho ou da esposa. Ele não participa mais de reunião familiar. Ele tem a TV no quarto, ele vai assistir só no quarto. Exatamente. Extremamente comum a gente ouvir isso, né? É comum e as pessoas não têm essa noção de como isso é perigoso, inclusive, né? Que, inclusive, gera riscos, desde demências, então, que simulam que tem aí características igual ao Alzheimer. Riscos, inclusive, igual esse que eu falei desse estudo. Então, assim, não é só uma questão de, ele se vira, ele se comunica. É como se fosse um jeito de você manter ativo a parte do sistema nervoso. Então, o cérebro, ele vai depender principalmente da parte visual e a parte auditiva. Então, você privar um idoso disso, isso tem consequências muito grandes. Existem estudos também que mostram que a média do início, né, de uma perda auditiva até
que o paciente procure um atendimento é 7 anos. Então, você imagine, ele ficar, às vezes, 7 anos, né? Pode ser uma perda progressiva, e ele vai ficar tendo esse isolamento, né? Vai cada vez ficando pior. E aproveitando, já que a gente está falando isso, todas as perdas auditivas são iguais ou existem diferentes tipos de perda auditiva? Perfeito. Então, assim, existem diferenças, tá? E essas diferenças estão no funcionamento do órgão da audição. Então, primeira coisa é entender. O som é uma vibração, tá? O nosso ouvido, ele vai ser especializado em transformar a vibração em estímulo elétrico, que o cérebro consegue processar, que ele consegue entender. Então, você pode ter... O primeiro tipo de perda é quando você não consegue que essa vibração chegue no ouvido. Então, poderia ser desde uma rolha de cera, um fone, eu tampar meu ouvido, eu estar com uma otite. Então, simplesmente o som não chega, ele chega mais abafado. Então, essas perdas, normalmente, se você aumenta o volume, você entende perfeitamente. A única coisa é que ficou mais abafado, tá? Quando você tem uma alteração do órgão da audição, então a vibração chega igual, só que o órgão da audição tem mais dificuldade em transformar essa vibração em estímulo elétrico, aí muda um pouco, porque muitas vezes não adianta você só aumentar o volume, tá? Muitas vezes você aumentar o volume incomoda mais, que é aquele idoso que está, por exemplo, numa festa, por mais que ele escute baixo, o som alto da música irrita ele, incomoda, tá? E é por isso que você vai fazer uso de um aparelho auditivo, tem um certo limite que você pode aumentar do volume do aparelho. A partir dali vai ficar desconfortável, tá? A gente chama esse tipo de perda de neurosensorial. A gente caracteriza em três tipos. Sim, essa primeira que eu falei é a condutiva, essa a neurosensorial. E existe uma alteração que seria de processamento, tá? Então, a informação elétrica chegou para ser processada no cérebro, só que o paciente já tem uma dificuldade, uma demora para processar. Isso acontece principalmente naquele exemplo que você falou assim, um senhor de idade que já está faz tempo sem ouvir. Então, essa capacidade do cérebro em processar começa a diminuir. E aí o que vai acontecer? Você coloca o aparelho e ainda assim ele não rende o que ele deveria. Então ele parece que demora, se você dá informação muito rápido, ele não processa. E como é que a gente faz para evitar isso? Precocemente, exercitando essa parte cerebral, é você estimulando. Por isso que esse período que você falou de atraso no tratamento... Não é o diagnóstico, né? Não é que ele necessariamente ele vai... A audiometria, eu vou ver valores menores. Só que na prática, com o rendimento, vai ser tudo mais difícil. Você vai precisar fazer uma terapia auditiva. Que o que acontece também, que eu acho que é importante a gente deixar claro, que existem os graus, né? Então, cada um vai ter um impacto. Então, quem tem uma perda auditiva de um grau leve, vai ter um impacto totalmente diferente de quem tem uma perda auditiva de um grau profundo. Exatamente. Né? Então, dependendo do grau, e quando você faz a avaliação e você consegue identificar precocemente isso, os impactos são muito menores, né? Então, dependendo do grau, por exemplo, pacientes que chegam com uma perda auditiva profunda, nunca fizeram a utilização de um dispositivo de estimulação e o impacto que isso daí tem. Então, o quanto esse paciente vai ter de prejuízo, né? Já teve de prejuízo com o grau dessa perda.
E assim como todos os outros tipos, né? E aí a gente vai observando que isso daí também influencia muito, né? O que você me diz em relação a tudo isso? Olha, isso realmente acontece, né? E isso é uma coisa que a gente percebe que, dependendo, e até uma coisa interessante, dependendo das atividades que o paciente faz, ele pode vir mais cedo ou mais tarde, mesmo com uma perda leve, por exemplo. Quem que, na minha prática, é o paciente que chega primeiro? É o paciente mais exigente, é o professor. Professor, ele está no pior ambiente para se entender o som. Ele está num De ambiente ruído extremamente competitivo. ruído competitivo. E isso daí eu nunca tinha observado, Não, sabia? ele sempre- De você. E assim, a gente avalia muito professor. É muito. Por quê? Mas eu não tinha me atentado a essa tua observação. Mas é. E se você for parar para pensar, o professor ele tá de costas para a turma, ele precisa localizar bem o som, tem muito ruído competitivo, né? Então tem muito barulho. E perdas leves para um professor, ele já chega para você e Incomoda. fala. Incomoda. Agora você pega um médico. O médico tá numa. O único ruído competitivo que ele tem é o ar-condicionado. Ele fala de frente. Normalmente ele fala, depois o paciente fala. Não tem. O ambiente é um ambiente silencioso. Ele fala de frente, então ele tem reforço de leitura labial. Então, muitas vezes, o médico, quando ele procura, ele já tem aí uma perda O que você falou, grande. a leitura labial, a gente pode observar muito paciente que chegou e foi identificada a perda auditiva na pandemia, né? Sim, é por causa da Perdeu a máscara. referência da leitura labial com o uso da máscara. Isso realmente. Então, assim, o grau também varia em relação, assim, a queixa não vai variar só pelo grau, mas também pela rotina do paciente. Aquele paciente que está em casa, aposentado, fica só na TV, e ele pode aumentar o volume da TV, esse paciente corre um risco de só chegar quando está com uma perda severa. Tá? Então, cai naquele estudo que você falou. Então, existem graus diferentes, tá? Então, não é perda, não é toda igual. E, inclusive, existem tipos diferentes de perda dentro da neurosensorial. Por quê? As faixas de audição, elas não são todas juntas. Então, não é igual o volume da TV, que quando abaixa, abaixa tudo. Você pode ter uma perda muito grande para um tipo de som e para outros não. Então, tem paciente que se você faz um som grave, grosso, ele escuta perfeitamente. Homens, às vezes, chegam e falam, eu ouço todo mundo bem, menos a minha esposa. Ou o neto. Ou o porque, neto, porque tem a voz mais aguda. E aí a perda em agudos. Exatamente. Né? Que é a mais comum, tá? E até aproveitando isso, eu sempre sou questionado, né? Hoje em dia o pessoal vai lá e baixa o aplicativo e eles, às vezes, chegam assim, doutor, eu baixei um aplicativo que é uma audiometria no aplicativo. Então, assim, olha, fiz um teste na internet que era para você apertar quando você parasse de ouvir o barulho e ele falava quantos anos você tem. E aí ele chega assim, doutor, eu tenho 35 e a audição foi em 40. Você, como audiologista, você vê alguma validade nesses testes? Qual que é a sua opinião sobre isso? Não, né? Não tem como. Porque, assim, a gente precisa de um ambiente, né? Então, uma cabina que esteja calibrada, que tenha todo um isolamento acústico. A gente precisa de um equipamento para avaliar com fone, tudo, e para você poder dimensionar isso, né? Então, tem muita gente que chega e realmente fala, eu fiz a minha audiometria. Eu falo, você tem o resultado do seu exame? Não, eu fiz a minha audiometria em casa, no aplicativo, e deu que eu não estou ouvindo.
Eu falei, mas como é que foi a condição? Ah, eu fiz lá na sala, tava meu pai, minha mãe. Esses dias até veio uma menina e a mãe estava super preocupada porque ela não escutava determinados sons. Aí eu até pedi para ver, ela tinha lá, e era agudo. Eu falei, tá, mas onde que você fez? Ah, eu fiz na sala da minha casa. E aí, como é que é essa condição? O cachorro latindo, o vizinho com barulho, tudo. Então, não tem como você dimensionar, né? Isso daí é uma ferramenta, é um aplicativo que as pessoas vão estar usando, mas não tem como você dimensionar e você realmente saber a condição que está a sua audição através de um aplicativo, né? Até Sim. porque, qual é a distância que você usou? Você colocou aqui, né? Ou você colocou aqui o aplicativo do celular, o volume do seu celular, que Sim. altura. E eu vou até desafiar quem estiver ouvindo a pegar um desses daí e testar. E aí vai lá 3 da tarde exato. e 3 da manhã, na mesma sala, mesmo tudo. Só de ser um horário que não tem um ruído competitivo, provavelmente a idade dele que aparece ali vai diminuir de 40 anos para 20 e poucos. Exatamente. Só de ter mudado o horário. E aí isso daí... E é muito relativo, né? Cada um vai estar tendo uma resposta e aí vários fatores influenciam nisso, né? Ambiente, enfim, tudo. Mas não tem como, né? Validade zero. Validade zero. Mas é interessante, mas Sim, não usem para nada. Não vai resolver, assim. E tem bastante... Adolescente faz muito isso, né? Adolescente faz. Que faz bastante, e daí os pais ficam super preocupados e acabam vindo para avaliar. E aí avalia e tá super bem a audição. Exatamente. E até aproveitando, até uma curiosidade, não estava até muito programado para falar disso, mas uma coisa que eu pego muito de adolescente e que os pais perguntam, porque assim, o adolescente, ele tem uma questão. Ele é a única população que omite conscientemente o sintoma. A partir do momento que ele sabe que se ele reclamar que está ouvindo menos, ele perdeu o fone, ele perdeu o jogo de computador que ele fica escutando no fone, ele começa às vezes a omitir. Aí fica uma briga. Os pais falando, você usa muito fone, o barulho é muito alto, vai perder a audição. Esses pacientes, eu acho que assim, que são um novo grupo de risco que está tendo. Eu acho que eles já estão, né? Porque a gente observa que muito mais cedo você está observando as perdas em agudos. Eu fiz várias avaliações assim ao longo dos últimos anos em que você olhava a audiometria do adolescente e qual era a característica? Era uma característica de exposição a ruído, a PAIR, né? Aquela queda em 4, 6 e 8 mil recuperando. Então, era muito característico isso. E assim, a gente observa. E é por quê? Por causa do uso do fone. Sim. Até comentando, essa PAIR que a Dani comentou é igual a perda auditiva induzida. Por ruído, né? Então... Igual quem trabalhava em metalúrgica sem protetor. Eu, inclusive, já peguei, quando eu estava em São Paulo, um adolescente de 16 anos. Ele era gamer, né? Então, ele jogava profissionalmente. E o pai, ele foi lá não foi pela parte auditiva, mas foi feita uma audiometria. E ele tinha queda da audição. Mas, assim, bem típica de quem perde induzido por ruído. Exposição a ruído. E eu achei estranho, na época nem me ocorreu. E eu falei, e o pai teve uma reação assim, ele falou, é aquele jogo. Ele falou, doutor, eu acordo no meu quarto, com todas as portas fechadas, com o barulho do fone. Então assim, você imagina, ele já estava com... Então, assim, eu sou da opinião que é um exame, a audiometria, que deveria ser feita periodicamente. É claro, como a gente fala de medida pública de saúde, não tem como você falar para a população do Brasil inteiro fazer. Agora, se você tem condição, eu acho que todo mundo tem que avaliar, todo colocar mundo. Na rotina. Todo mundo. Né? Na rotina. Se você tem qualquer dificuldade escolar, o adolescente deveria. Se ele faz uso de fone, se ele
está tendo qualquer exposição excessiva, eu acho que seria válido. Não precisa ser anual igual faz numa empresa, mas eu acho que é importante porque de todos... Tem um marco, né? Tem um marco, até para saber a sua normalidade. Porque aí não tem um marco inicial, por exemplo, eu desencadeei uma perda e ninguém sabe. Exatamente. Né? De como é que tá. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho também, que a gente observa bastante, que chega para avaliação, meu pai e minha mãe têm perda auditiva, eu tenho um tio, tenho alguém. Eu posso ter uma perda auditiva? Então, né? Perfeito. Então, assim, sim, pode. Eu gosto de falar que todo órgão no corpo tem uma data de validade, tá? Isso é um pouco genético seu, tá? Então, imagina que, por exemplo, na minha família eu tenho uma tendência a ter diabetes. Algumas células do meu pâncreas têm validade e eu vou ter diabetes aos 80 anos. Se eu consumir muito açúcar, se eu tiver uma alimentação desregrada, ou se eu fizer uso de muita medicação, esse diabetes pode vir antes, se eu sobrecarregar o pâncreas. Gatilhos. São gatilhos. Então, a parte auditiva também tem isso. Você tem doenças específicas, genéticas, que podem te dar uma perda maior, desde ao nascimento até na adolescência, início da vida adulta. Mas você tem aquele paciente que também tem a tendência a perder com a idade. Ele talvez perderia com 80 anos, como ele fica muito exposto, ou ele tem uma doença metabólica descompensada, e ele acaba antecipando isso. Então, o fato de você falar assim, meu pai perdeu a audição com 60 anos, meu avô perdeu com 60 anos, não dá para garantir, eu não vou bater o martelo e falar, então com 60 anos você perderá, tá? Mas já chama atenção que, vamos acompanhar o seu ouvido, talvez a gente vá exigir um pouco mais do seu cuidado com ele. Você tem um pé na perda auditiva. Então, aquilo, se eu falo para você, meu pai, meu avô, minha tia, todos têm diabetes, eu não vou esperar você ter diabetes para virar e falar, olha, para seu pâncreas durar mais, vamos evitar aí o abuso do doce. Se você já tem essa tendência, tá, familiar, o que eu vou te falar? Audiometria seriada, tá? Então, faça uma. Passou aí um ano, repita, tá mantendo o mesmo padrão? Faz depois de 2 anos. Ver o histórico da família, né? Como é que foi essa evolução dos demais, né? Exatamente. E acompanhe. Só que já vou te falar também, se você tem essa tendência, vamos evitar tal situação. Tem uma tendência familiar, não vai trabalhar, evitar, né? Não vai trabalhar, mas não vai estar exposto, por exemplo, a ruído de 85 dBs, evitar fone. Exatamente. Igual, por exemplo, na minha família, eu tenho um antecedente para diversos tipos de câncer muito forte. Eu não vou nem assistir propaganda de cigarro, entendeu? Então, isso não quer dizer necessariamente que você vai fazer algo agora, mas é importante você saber a regra do jogo do seu corpo, né? Então, antecedente na família de perda auditiva, eu acho que já acende essa luz assim, opa, vou fazer prevenção. Igual quem tem problemas do intestino já vai fazer endoscopias mais precoces e assim por diante. Só que o que a gente observa é que muitas vezes chega quando? Quando o problema está instalado. Exatamente. Né? Mesmo tendo um histórico familiar. Então, eu tenho um histórico familiar forte, mas eu só vou a hora que o problema está instalado. Né? Exatamente. E aí, tem alguma coisa para fazer antes? Então, assim, esse tipo de raciocínio é de uma medicina um pouco mais antiga, que ela parte do problema e não da prevenção, né? Então, assim, esse raciocínio a gente precisa ao máximo evitar.
Então, eu escuto bem, eu não vou fazer. Eu gosto de pensar assim, se você tivesse falando de um membro da família real britânica, o que você faria? Você provavelmente faria todo um check-up prévio, tá? Não é admissível eu ter uma perda auditiva ou eu ser menos produtivo por conta de algo não diagnosticado. Então, assim, acho sempre que o primeiro passo, quando a gente fala da parte de audição, audiometria. Eu sou Não da tem como, né? eu sou da Não opinião tem que como. toda criança, antes de começar a alfabetização, tinha que ter, tá? Assim, mas ele tá ótimo, tudo. Você sabia que quando eu iniciei aqui em Cascavel, no meu primeiro ano aqui, eu fiz, junto com o Fernando, que era um otorrino, que veio para cá e ficou pouco tempo, a gente fez a avaliação, eu fiz a avaliação auditiva de todos os alunos da rede municipal de educação aqui de Cascavel. Eu nunca comentei isso com você, mas eu acho que foi a única vez, assim, porque como eu trabalhava numa clínica que era conveniada ao SUS, a gente acabou fazendo. E aí a gente fazia no sábado de manhã. Eu acho que a gente avaliou naquela época, assim, próximo a 1.000 crianças. Porque eles faziam, na verdade, era assim. Tinha uma TV na sala, né? E aí era uma triagem. E aí a criança ficava de costa, e isso daí quem aplicava essa avaliação aí era o próprio professor. E aí, dependendo que a criança não respondia, aí eles mandavam para a gente, né? E teve muito paciente. Então, a gente fez isso daí, a gente fez isso. Eu nunca tinha te falado. Mas isso daí, minha opinião, deveria ser o padrão. E a gente fez isso daí há muito tempo, foi ótimo. Isso daí, uma vez, eu lembro que eu estava também na escola e foi um trabalho que alguma faculdade fez que chamaram todas as crianças da minha turma e foi um grupo de fisioterapeutas. E eles avaliaram, olha, como é que, se você tinha alguma assimetria na postura. E eu lembro que um dos meninos na minha turma, ele tinha uma perna maior que a outra. Acho que era um pouco rodado o quadril dele, não sei. Mas o que eu achei fantástico, eu falei assim, esse menino jogava bola, ele fazia tudo, ninguém ia perceber. E às vezes ali, você atuando, você vai evitar que ele tenha um problema no quadril lá com 50, 60, 70 anos. Então, eu achei genial você já partir da avaliação, você já triar para evitar problema futuro. Então, isso da parte da audição, na escola principalmente, eu acho que deveria ser a regra. Você vai fazer um acompanhamento, eu acho que todo paciente mais velho deveria acompanhar, por exemplo, com o geriatra, e o primeiro checklist ali entrar na audiometria. Parte auditiva. Exatamente, porque aí o quanto de impacto isso tem, né? Que a gente já até conversou. Exatamente. E aproveitando, pegando lá o gancho de quando eu fiz as triagens auditivas, o que a gente observava muito era cerume no ouvido. Ia lá olhar, não dava, assim. Daí era, por isso que estava o otorrino lá, ele já realizava. E o cerume, a gente sabe que existem, assim, várias... os pacientes acabam chegando e tem muito, né? E uma coisa que eu, particularmente, me incomoda muito é o tal cone chinês, não sei o quê, e tudo isso, sabe? Eu fico muito, muito brava e a gente sabe... Paciente, às vezes, tem uma otite, e aí tá com a sensação de que o ouvido tá trancado, foi lá, fez o cone chinês. O que você me fala sobre isso? E aí, e todos os riscos, né? Que isso daí podem causar. Perfeito. Então, assim, primeira parte é que eu vejo hoje em dia o pessoal tá com uma tendência muito, até boa em ter um protagonismo maior no seu próprio tratamento. A gente vê isso em lavagens nasais, você vê que as pessoas estão mais dispostas. Só que a parte negativa é que muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que têm riscos maiores, né? Então, a cera do ouvido, ela é uma substância produzida pelo próprio ouvido a partir de duas glândulas. Uma que produz a cera, é uma glândula ceruminosa, e a cera ela é um pouco mais enegrecida, ela é
escura. Você tem a glândula sebácea que produz oleosidade. O óleo, igual óleo de cozinha, tem aquela consistência um pouco amarelado. Quando você mistura as duas, fica aquela cera pastosa e alaranjada. Você pode ter qualquer tipo de característica, dependendo da pele do paciente. Você tem pacientes que têm pouca oleosidade, então vai ter aquela cera mais preta, dura, às vezes até cai do ouvido. Você tem aquele paciente que tem muito das duas, que entope muito o ouvido. Ah, vou no mar, entra água, já vai lá pro fundo e tranca. Mais pastosa. E você tem o paciente que tem pouco das duas, que às vezes ele se queixa que o ouvido é seco e que coça. Então, não há um certo e um errado, tá? São características igual pele seca e pele oleosa. Característica individual. Exatamente. A cera, ela tem um fator de proteção, de lubrificação, tá? Só que em excesso ela causa esse incômodo, tá? Quando ela está em excesso, quando ela está obstruindo, aí a gente acaba fazendo uma limpeza, tá? Que deve ser sempre feita por um otorrino. Por quê? Porque se você fizer fora, existe um risco de você ter consequências e de ter lesão, muitas vezes permanentes, no ouvido. Não é tão incomum. Por exemplo, você comentou do cone. E às vezes a pessoa super bem intencionada, só que vai lá e acontece. Por exemplo, o consultório já chegou, e não foi só uma vez, o paciente que caiu pedaço, só que ainda estava quente. E fica aderido na membrana. Fica aderido na membrana e deu uma queimadura no conduto. E você tem pacientes que acabam não melhorando. Eu vou contar uma dica, mas no consultório a gente sempre sabe dizer quem fez. Porque fica um pozinho do cone lá dentro. Então, você olha ali, parece que nevou no ouvido dele. Você já sabe. Você fala, esse aqui aprontou, né? E do cotonete a gente também sabe dizer. Não adianta mentir pra gente. O cotonete é o... Você vê um hematominha no conduto, você fala, ixi, ele cutucou e foi longe aqui. Ou você vê a cera com a marquinha da cabeça do cotonete. E como limpar o ouvido? Não. O ouvido, eu gosto de sempre falar para os pacientes. Se você quiser enxugar o ouvido no final do banho, ou você faz assim, eu vou até usar o cotonete, você nunca vai introduzir. Porque o seu ouvido não é que ele está transbordando a cera. Não é que assim, ele está tão cheio que está saindo. Não, quem produz é essa parte mais de fora, que é onde tem a zona dos pelos. E o movimento da mandíbula, ele já vai expulsando. Aquele cerume. Então, se você só tirar o que está ali por fora... mas eu não consegui tirar lá... Ele já vai... Ao longo dos dias, ele já vai sair também. Ele vai mandando. Sim, ele foi feito para não precisar de manutenção. Então, só limpar a orelha. Criança, às vezes, tem mãe que vai ali, ainda mais com luz do celular. Hoje em dia, elas vêm até o fundo. E tem mãe que vai lá... E às vezes acaba chegando a criança com o ouvido entupido. E isso até pode gerar uma... Você viu que agora tem uma lanterninha com uma ponteira que é uma... para fazer a remoção da cera, né? E os riscos disso? Eu tô só esperando esses pacientes. Então, assim, não, porque vai acontecer, vai dar problema. E outra coisa, quando você pega essas câmerazinhas, você não tem uma visão 3D, né? Você não tem uma visão dimensão, né? De profundidade. Então, a pessoa não tem a noção da proximidade que ela está da membrana. Né? A proximidade até chegar na membrana. E aí a criança dá um pulinho. Sim, não, é perigosíssimo. Então, assim, na prática, procure um médico, se você sabe que o seu ouvido já entope a cada tanto, que é uma tendência de produzir, né? Até mesmo a gente vê bastante criança, né? E adulto também, que tempos em tempos... Eu tenho paciente que ele já deixa agendado. E se faz muito tempo que ele não fez a limpeza e vai viajar pra praia, tudo, que ele sabe que bate a água e tranca, ele já passa. É individual de cada pessoa. Não tem como você falar assim, a cada tanto tempo. Isso daí, às vezes...
Eu falo, ó, teve cera, tem que passar pelo otorrino. Ah, quanto tempo eu tenho que retornar? Tenho que vir a cada quanto tempo? Não tem como saber? Eu vou falar o que eu faço. Então, assim, normalmente eu viro e falo para os pacientes, não precisa ficar indo de rotina para tirar. Se entupir, se perceber que está incomodando, Aquela sensação. venha. Se faz muito tempo que você veio a última vez e você for viajar para um lugar que você não vai ter acesso ao médico, vamos supor, eu fui para uma região, fui numa praia ou fui numa viagem internacional e que eu vou ter ali um parque aquático, uma praia, eu sugiro antes da viagem. Por quê? Porque se entupir na viagem, vai estragar sua viagem, tá? Parece que é uma besteira, mas eu tenho um pouco dessa tendência, então eu já me irritei em viagem. Agora, se não, dá para você aguardar. Só que você aguardou, dali 6 meses você voltou, depois 4 meses, 6 meses voltou de novo. Você já percebeu esse padrão seu? Aí você já se adianta. Já sabe. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que voltam a cada 2 meses e já é o suficiente para eles para estar trancado. Obstruir. Eu tenho pacientes que vêm uma vez por ano. Então, isso varia. Não existe uma regra. Porque é cada organismo, né? É cada organismo. Vai produzindo. E aí, voltando nessa questão aí de cera, essa semana eu atendi e foi até uma sugestão que a paciente estava assim, super preocupada, né? E ela até me falou, e aproveitando que hoje a gente está aqui, ela teve uma perda súbita, né? Ela teve uma perda súbita metade de abril. E aí ela não mora em Cascavel, ela buscou um atendimento, isso aconteceu no sábado, na segunda ela procurou um otorrino, o otorrino avaliou ela, pediu uma audiometria e já entrou com um protocolo, né? E aí depois ela resolveu pedir uma segunda opinião, veio na clínica, consultou com o otorrino, e ela estava com uma perda severa. E depois foi até o Lucas que atendeu ela, fez um outro protocolo e voltou, né? E ela estava assim super preocupada, ela me falou: gente, vocês precisam divulgar que a perda súbita tem que ser o paciente atendido até 72 horas e tal. Então, foi uma sugestão. Então, aproveitando, né? Porque se passou o tempo, não volta mais, né? Que você falasse um pouquinho sobre isso, né? E o que deve ser feito. Tá. Eu vou falar, assim, uma estratégia que o paciente deve ter para tudo na medicina, tá? Então, você não vai ao médico, ao pronto-socorro, por qualquer coisa. Por exemplo, me deu uma dorzinha de cabeça. Eu não vou marcar amanhã um neuro. Agora, se eu tenho um sintoma leve, persistente, faz dias, ou a cada tanto me dá uma dorzinha de cabeça, mesmo que leve, eu vou procurar. Agora, se eu tenho um sintoma de gravidade, que tem um sinal de alerta, você já vai de imediato. Então, por exemplo, se eu desmaiar, eu não preciso esperar eu desmaiar de novo para já ir no neuro. Se eu tiver um vômito com sangue, eu não vou esperar para já ir para o pronto-socorro. Entendeu? Então, isso que deve ser a característica. Quando que eu vou? Meu filho está com uma febrícula. Olha, eu tomei o remédio, ele melhorou. Preciso ir ao atendimento? Muitas vezes não. Agora, ele está com 40 de febre, prostrado, dei remédio, ele não melhora. Poxa, vai direto. Convulsionou, vai direto. Transportando isso para a parte da audição. Se você vira e fala, olha, faz um tempo eu percebo que tem algumas coisas que eu estou tendo dificuldade para entender. Tá, vamos lá, vamos agendar uma audiometria, uma consulta, tá? E aí você já vai avaliar, não é uma urgência, tá? Você pode marcar ali conforme sua agenda. Agora, de repente eu comecei com uma surdez, eu perdi a audição de um lado, de maneira súbita. Deitei ouvindo e acordei surdo. Perfeito. Isso é o equivalente ao sintoma de alerta, ao sintoma grave que eu comentei das outras áreas. Então, você não precisa esperar, vamos ver se vai melhorar sozinho. Não. É um sinal de alerta, você já
precisa ir. Por quê? Muitas vezes isso acontece por conta de inflamação ou no nervo da audição ou no órgão da audição. E quando a gente fala de órgão sensorial, eles são VIPs. Eles não passam aperto e não passam fome. Então, a partir do momento em que ele está com qualquer sinal de irritação, ele para de funcionar. Tá? E no caso do órgão da audição, é um nervo que passa no meio do osso. Então, se ele está com um processo inflamatório que ele incha, o osso não incha junto. Então, o osso estrangula ele. Então, muitas vezes, você tem um nervo que está em sofrimento. E se você não inicia um protocolo de tratamento rápido, muitas vezes você tem um nervo que ainda era viável, você poderia recuperar essa audição com o tratamento, e por ter atrasado, você perde essa oportunidade. E não recupera. Não recupera. Então, assim, é importante para o paciente ele identificar sinais de alerta. Ó, de repente, parei de ouvir, vá. Assim, para aquela semana. No máximo, 2 dias. Mas vá, já faça os exames. Tem alguns exames que você pode fazer sem pressa. Só que o diagnóstico auditivo, para ver se você precisa de um tratamento de urgência, e a fazer o quanto intervenção. antes. E você foi muito feliz nas suas últimas perdas súbitas, né? Sim, não são todas que a gente consegue resgatar. Mas só eu acho que os últimos, nossa, a gente teve uns resultados muito bons. É. O principal é o seguinte, E essa paciente, voltando a ela estava com uma perda severa, então é uma perda bem grande, e eu fiz a audiometria dela na terça e normalizou. Então, a importância do tempo, Sim. né, que entrou com o tratamento. No caso das perdas sensoriais da audição, ou, por exemplo, o nervo facial, que às vezes a pessoa lembra bastante, por exemplo, Ayrton Senna ou outros celebrados que tiveram paralisia facial, o tempo de início do tratamento é um dos principais fatores que vão determinar a evolução. É um dos principais, tá? E é incrível como muda muito a evolução dependendo de quando você pega o paciente. Então, quanto antes já fazer a avaliação, para já fazer o tratamento. O que eu sempre penso é o quanto que a gente vai pagar por não atuar, entendeu? Então, às vezes, fulano de tal não fez nada e melhorou. Só que se porventura o seu nervo estiver em sofrimento, muitas vezes não volta. Acabou. E por que ele para de funcionar? Isso é só até uma curiosidade. Por que quando você toma uma pancada no músculo, você consegue correr, usar aquele músculo normalmente? Por que quando você tem um problema no nervo, ele para de funcionar? Porque o seu corpo, ele sabe que neurônio não regenera. Então, se você toma uma pancada no músculo, seu corpo não está nem aí. Usa o músculo, depois você vai sentir. Se estiver correndo de um perigo, corra. Agora, quando é o nervo, para evitar que ele se perca, assim, permanentemente, ele prefere desligar do que ficar funcionando de uma maneira inadequada. Então, eu sempre faço uma analogia, não sei se vai gostar, mas eu gosto de analogias, você sabe disso. Eu sempre uso o exemplo da sua casa, por exemplo, eu estou em casa, tá uma tempestade, acaba a energia. Aí volta. Aí acaba de novo. Primeira coisa que a gente faz, desligar computador e ar-condicionado. Ninguém sai desligando lâmpada. Por quê? Porque o ar-condicionado, o computador, eles são caros. Você não quer queimar. Quando volta a luz, você não vai ligar ele. Você vai ligar só quando terminar a tempestade. Porque você tem muito medo de perder ele, porque ele é insubstituível. Nosso corpo faz isso com o nervo, com os órgãos sensitivos. Então, você não vai melhorar da paralisia ou da surdez súbita quando você quando sai a inflamação. Você só vai recuperar quando o seu corpo tiver certeza de que há condições de voltar a funcionar sem lesão.
tá? Então, por isso que quando a gente fala dessas perdas, a gente mede em semanas, meses a recuperação. Não é? Só que muitas vezes, por mais que demore semanas e meses, muito foi definido naquela primeira semana de tratamento. Na conduta. Sim, Então, é exatamente. primordial. Exatamente. E uma coisa que você comentou, né? Você falou de severa. Às vezes a gente fala esses termos aqui. O grau. O grau. Quais são os graus que a gente tem de perda auditiva? Você pode falar um pouquinho isso pra gente? Então, divide como? Audição normal, né? E aí falando nisso, o grau vai entrar nos impactos que cada, né, vai ter no indivíduo. Então, ela se divide em audição normal, perda leve, moderada, severa e profunda. Então, na audiometria, a gente vai avaliar a frequência e a intensidade. Então, são divididos nesses graus as perdas. Tá, perfeito. E só para a gente ter uma noção, quando você vai fazer ali um diagnóstico e você fala então ela falou que eu tenho uma perda moderada. A partir de que momento o paciente fala assim, eu devo procurar um aparelho auditivo? Uma perda leve eu deveria? Uma perda moderada? O que normalmente você vê? Que tipo de paciente procura para o uso do aparelho? Até para as pessoas terem uma noção. Porque às vezes o termo moderado que a gente coloca na perda, se fala, moderado faz parecer que não é nada. O que todo mundo, assim, você terminou o exame, todo mundo quer saber quantos % eu estou ouvindo. Por favor, isso é extremamente importante as pessoas saberem. Existe porcentagem? Não. Tá. Quantos % eu estou ouvindo? Porcento do quê? Né? A gente avalia frequências graves, médias e agudas. Então, o som grosso, médio e o fino. Para que a gente possa saber o grau da perda auditiva, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma média ou quadritonal, tritonal, dependendo do autor que você vai usar. E aí, com essa média, é que você vai determinar o grau. Então, eu posso estar ouvindo melhor em grave e pior em agudo, né? E aí, a gente vai também determinar a configuração da perda auditiva. Então, dependendo o grau, o tipo e a configuração, nessa análise, é que a gente vai decidir junto, eu faço o diagnóstico e vou mandar para o otorrino para decidir se esse paciente vai ou não ser encaminhado para um aparelho auditivo. Às vezes o paciente tem uma perda leve e essa perda leve causa tanto impacto nele que ele vai ser encaminhado para uma avaliação com aparelho auditivo, vai fazer o teste e vai ver o que isso daí melhora para ele, né? Então, dependendo o grau, o tipo, é que a gente vai estar encaminhando. Que é o caso do professor, né? Então, assim, que um grau leve... Um grau leve já causa um incômodo grande. Já é um desconforto. E foi aquilo que você falou, que ele tem uma perda leve, mas ele causa tanto por conta do ambiente competitivo, do ruído, às vezes a distância. Você imagine um professor com uma perda leve, está no quadro, e o aluno que está sentado na última carteira faz uma pergunta. Não tem nem como. E aí tem toda a escola, às vezes o recreio, o intervalo de uma determinada faixa etária diferente, e aí tem esse ruído no recreio. Então, são os impactos. Então, cada grau de perda auditiva vai causar um impacto. Então, quem tem uma perda auditiva de um grau profundo, a comunicação dele está extremamente limitada. Sim, e até por curiosidade, pela legislação brasileira atual, o paciente que tem uma perda auditiva e que a média da audição está acima de 40 decibéis, então a partir de 41 decibel, dos dois lados, ele é deficiente auditivo pela lei. Então, só para a gente entender, vamos tentar simplificar como se fosse um volume da TV. Não é, tem todas essas questões que você falou aí das frequências diferentes.
Que aí vai analisar, né? Exatamente. Então, assim, o normal para uma criança seria essa média de 15. Lembrando que quanto menor o número, melhor. Então, até o 15. Para o adulto normal, até o 20. A partir do 41, é uma deficiência pela lei. Então, assim, uma deficiência que se enquadra igual... Ele poderia prestar um concurso público como deficiente. E entrar, né? Sim. E o paciente que tem uma perda moderada, então ele já é um deficiente auditivo, né? Então a gente usa o termo moderado, mas é para diferenciar daquele severo e profundo. Mas não é uma coisa moderada assim, um sintoma moderado eu levo. Tá mais ou menos bom. Ele já é um deficiente. Vamos usar assim, Exatamente. Ele já é um deficiente, tá? Então, assim, esses termos, eu acho que eles até atenuam a gravidade do problema. Você tá moderado. Você pega um paciente lá, concurso público como deficiente auditivo, aí o laudo, perda auditiva moderada. Então, lembrar que, assim, são termos usados, mas eles não expressam, na minha opinião, assim, o impacto que aquilo pode causar para o paciente, né? Então, e isso daí é uma coisa que às vezes o paciente questiona assim, doutor, não é moderado. Assim, é que você não viu, é porque aqui tá no silêncio. Eu falei, não, é só um termo. Então, às vezes eu já tive que explicar isso para o paciente. E aproveitando aqui, vamos de algumas curiosidades sobre audição? Perfeito. O ouvido dorme? Essa é ótima. Então, assim, não. O seu cérebro, ele recebe milhões de informações o tempo todo, tá? Você não tem como se tornar consciente de todas essas informações, senão você ficaria maluco. Imagine se cada porçãozinha da sua pele, cheiro, visual, você se tornasse consciente de tudo. Então, você tem uma peneira, tá? Essa peneira, ela vai fazer o quê? Ela vai evitar que você fique consciente de estímulos que não são importantes. Então, tem dois principais mecanismos. Intensidade. Se pousa um pernilongo na minha pele, eu não vou perceber. Não é que o estímulo não está saindo da pele e indo para o sistema nervoso. É que ele está sendo barrado. E o segundo vai ser se é um estímulo contínuo. Então, por exemplo, se você colocar um óculos no meu rosto, eu vou perceber. É um estímulo grande. Agora, se eu uso o óculos direto, às vezes eu vou parar de perceber, eu vou entrar no chuveiro, esquecer de tirar o óculos, aí por diante. Então, você tem uma habituação. Quando você está dormindo, todas essas informações estão indo para o seu sistema nervoso. O seu corpo está sentindo o lençol em cima do corpo. Você tem percepção luminosa, então eu estou com o olho fechado, mas eu percebo que tem claridade. Você está recebendo todas essas informações. A gente chama de input sensorial. Então você também escuta quando o órgão da audição está trabalhando plenamente, tá? Agora, esse estímulo, ele não vai se tornar consciente, tá? Então é como se, não é exatamente, mas é como se ele fosse barrado de passar para a região do seu cérebro que tornaria consciente. E ele vai passar quando você tem um aumento do volume a ponto de te acordar, tá? Então, é estado de alerta. Que é como você tivesse essa peneira, ela ficasse um pouco mais rigorosa quando você está dormindo do que quando você está acordado, tá? A mãe dorme, a criança... Exatamente. O que acontece nisso? É o estresse. O estresse faz com que você abra um pouco essa peneira. Então, você não percebe a primeira picada do pernilongo. Mas depois que você tomou a primeira, cada vez que ele pousa, você já afasta ele. Então, a mulher, até alguns hormônios na amamentação, eles produzem o estresse. Por quê? Porque uma pessoa relaxada não acorda com qualquer barulho da criança. E uma coisa engraçada, até uma curiosidade, eu vou te devolver uma curiosidade agora. O
ouvido e o seu cérebro, eles têm uma capacidade de filtrar sons. Então, se você tem um estresse e você tem um estímulo específico que foi caracterizado como perigoso, o seu cérebro te treina a filtrar ele. Então, imagina uma zebra no meio da savana africana com um monte de outras zebras fazendo barulho. O som de grama mexendo pode ser um leão vindo. Ele nunca vai deixar de ouvir. Para a mãe, o choro da criança é algo extremamente estressante e um sinal de alerta. Então, quando você tem um monte de barulho acontecendo e, de certa maneira, a soma de dois ruídos imita o som de uma criança ou a frequência do filho dela chorando, ela vai ter uma ilusão auditiva. Ela fala, oh, peraí que eu escutei alguma coisa. Que ela vai lá no quarto e fala, não, a criança está dormindo. Então, não estou falando para levar seu filho no Réveillon do Rio de Janeiro, mas seria capaz, no meio da queima de fogos, de uma mãe escutar o choro do próprio filho, mesmo sendo mais baixo que o ruído de fundo. E é por isso, eu não vou entrar nesse assunto que é longo, que tem vários pacientes com zumbido. Zumbido é um outro... É muito longo, não vou... Não mas dá só pra... falando. É por isso que pacientes com zumbido, eles conseguem filtrar o barulho do zumbido. Então, mesmo no ambiente com muito barulho, eles ainda assim conseguem perceber o zumbido. Legal. Então, vamos de outra curiosidade. A audição é o primeiro sentido a se desenvolver? Quando? Sim, ele vai se desenvolver ainda na barriga da mãe, tá? Então, se você olhar, acho que tá, se não me engano, tá até na carteira Da vacinação. A carteirinha que Cartilha, né? Cartilha que gestante e a mãe ganha. Que a partir de 18 semanas, conversem com o seu filho. Ele escuta. Na verdade, antes disso, ele já tem todo o sistema auditivo feito. Formado. Então, o seu filho, você, eu, nós todos nascemos cegos. E nós começamos a processar a visão a partir do nascimento. Você nunca enxergou. Agora, ouvir, você já ouviu. Ele é um dos primeiros sistemas a estar completamente formado, tá? Isso vai acontecer por volta das primeiras, das sétima, vai começar um processo desde a quarta até a oitava semana, você já está tendo um desenvolvimento e ele já está totalmente formado muito antes de vários outros sistemas sequer iniciarem. Então, a criança já está ouvindo. Então, o seu ouvido, o seu sistema auditivo, ele é mais antigo do que os outros. O que mostra também que ele tem... que a influência dele, enquanto você ainda não nasceu, ele é muito maior do que qualquer outro. O desenvolvimento... Por isso que tem até aqueles vídeos na internet que eu acho super bonito. Que o pai que cantou sempre para a barriga, aí a criança nasce, está chorando, e ele canta e a criança acalma. Sim, de fato ele já ouve. Ouvia. E de fato ele já pode ter aí descargas relacionadas àquele som. Então, é uma parte assim muito nobre. E a parte do sistema nervoso está muito interligada com a audição. É o jeito que a gente pensa, é ouvindo. Então, por isso que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, eu acho que o sentido da audição é o mais importante. O que mais te deixa dependente é perder a visão, é claro. Mas eu acho que para toda a parte cognitiva, entendimento, parte social, a audição é fenomenal. Vamos de outra curiosidade. Quem ouve é o cérebro e quem capta os sons é o ouvido. Sim. Infelizmente, a gente não trabalha com o órgão da audição. Quem trabalha é o neuro. Né? A gente simplesmente trabalha com quem converte vibração no estímulo elétrico. Então, o cérebro, ele é igual ao computador. Ele entende informações binárias, tá? Então, é 1 e 0. O que o nosso ouvido faz? Ele é a resposta perfeita que a natureza encontrou para transformar vibração em informação binária. Então, você tem uma célulazinha lá dentro do ouvido, na verdade, você tem bilhões, que quando o som chega, ele abre o cílio dela e
sai uma carga positiva. Então você despolariza. E aí o nervo vai entender 1 polarizado, 0 despolarizado. E manda uma informação binária. Então, por mais que a gente tenha todo um orgulho de falar da audição, o órgão da audição que a gente trabalha, que a gente avalia, que a gente estuda, ele simplesmente é a resposta para a pergunta: como transformar vibração em estímulo elétrico que o cérebro consiga processar. Mas quem ouve É o cérebro. é o cérebro. Por isso que o cérebro desliga quando está dormindo, o ouvido não. O nosso órgão é 24 horas. Então, agora vamos com a nossa última curiosidade. E aí a gente vai encerrar, porque senão a gente fica aqui horas, né? Mas não é culpa nossa, a gente gosta muito desse assunto. De assim, audição e falar... E eu vou sair daqui e vou ficar falando ainda mais um pouco com a Dani. Então, última curiosidade. É o menor osso do corpo humano. Esse é um outro orgulho nosso. O menor osso do corpo humano é o estribo, tá? Então, o que é o estribo? Ele chama estribo porque ele parece... O estribo é onde você coloca o pé para montar ou para cavalgar no cavalo. E aquele estribinho é o mesmo formato do osso. Do menor osso. Do menor osso que tem. E quando o som chega para vibrar a membrana do tímpano, ele tem 3 ossinhos. O martelo, que é o primeiro colado na membrana. No tímpano. Tem a bigorna, e a bigorna vai transmitir a vibração para o estribo. O estribo tem esse nome por causa do formato, a bigorna e o martelo pela função, né? O martelo que bate na bigorna. Tá? E o estribo é o menor osso do corpo. E eu tenho um estribinho no consultório, eu mostro para os pacientes, eles falam, meu Deus, é minúsculo. É muito pequenininho. É muito pequenininho. E mostra o quanto é frágil toda essa região e o quanto é complicado e complexa a cirurgia. Melindrosa. Sim, sim. Então, Adriano, vamos encerrar o nosso cast da Otorrino Santé hoje, senão a gente fica conversando muito tempo, porque a gente tem muito assunto. Sim. Vamos deixar para os próximos. Foi muito bom. Sim. Eu vou falar que eu estava bem empolgado. Eu sempre quis usar um microfone desse aqui. É bonito, né? Não, é bonito. Eu tenho medo de ficar mexendo muito, mas muito bonito. Eu tinha assistido aos outros e eu achei muito legal a ideia. Gosto muito de falar. O Lucas foi feliz nessa ideia dele. Foi. Gostei o Lucas foi também. feliz. O Ricardo comprou a ideia, você comprou a ideia. Então, assim, eu achei muito bom. Espero que a gente tenha aí bastante sugestões das pessoas pra gente ter mais falar, conteúdo, né? Até para eles guiarem de uma maneira mais orgânica, assim, ó. Como que deve ser o formato? Como é que a gente deve falar? Nós vamos falar de audição, eu e você. Sim, mas até o jeito, né? Porque, assim, às vezes as pessoas querem um conteúdo um pouco mais informal, ou às vezes mais técnico, não sei. E aí é importante, e é a parte boa da internet, acho que o Lucas chegou a comentar disso, que hoje em dia ela aproxima mais o médico do paciente. Que antigamente a gente fazia conteúdo médico para o médico, né? Carta médico para o médico. Ficava muito impessoal. Pessoal, hoje em dia o médico se comunica diretamente com o paciente. Então, é sempre bom quando traz isso aí. Dúvidas dos pacientes, tudo. E eu gostei bastante. Virei mais vezes com certeza. Agradeço a sua companhia, disponibilidade, e vou aproveitar e agradecer a companhia também lá na clínica. É um prazer Todos trabalhar juntos. com a Dani. Ela é muito boa e uma das poucas profissionais que eu conheço que consegue fazer uma audiometria crianças a partir de 3 anos. Claro que existem exceções, mas que a partir de 3 anos consegue já fazer uma audiometria, que tem todo esse cuidado diagnóstico. E convido todo mundo que quiser a comparecer lá na clínica, fazer uma avaliação, conhecer, ver como é que é feita a audiometria.
as Todos mães os podem nossos acompanhar os exames, né? atendimentos, As mães ajudam, entram dentro da cabine. Entra, tira foto. Eu tirei foto do meu filho fazendo. O Então, Otávio assim, fez ontem. Fez. Eu tenho essa foto, inclusive, eu vou postar. Legal. Que bom. E- Gostei muito. Foi ótimo. Agradeço, vamos encerrar por aqui então. Valeu. Certo? Obrigado. Obrigado. Até o próximo. Até o próximo.